Fala, meu povo, como é que vocês estão? Tudo bom? Tudo tranquilo? Estamos aqui para mais um dia. Mais um dia de trabalho. Mais um dia de trabalho. Eu acho que tá ficando costume essa frase. Já literalmente. Tá a galera já tá esperando já mais um dia de isso trabalho. Isso é bom porque cria padrões e as pessoas gostam de padrões. E aí, como é que vocês estão? Tudo bom? Tudo tranquilo? Antes da gente começar aqui a falar, né, da convidada, a gente contar um pouquinho das histórias. Eu acho que vocês estão vendo aqui na mesa, né, alguns produtos que ela trouxe. Mas antes disso, vamos falar de quem, Vitor? Vamos falar dos nossos patrocinadores. O nosso primeiro velho de guerra, né? O velho de guerra. Tá com a gente desde o início aí, o Cris Andrade, o Cris das milhas e os Cris dos hobbies também. Cris dos hobbies. Se você tem um hobby e pensa em remunerar ele, pensa em ganhar dinheiro com aquilo que tu ama, o Cris é o caminho certo. Porque sem o conhecimento dúvida é a chave de tudo e tudo dá pra ser remunerado, não Sim. é, Vitor? Sim, dá pra ser remunerado. Ou se você quiser ganhar, né, fazer uma renda extra ou viajar pelo menos uma vez por ano aí de graça, usando somente os gastos do seu cartão de crédito. É possível. Com certeza Parece loucura? é possível. Não é. Você Não. vai entender mais se você seguir o Cris. Segue o Cris. Vamos deixar aqui o arroba aqui embaixo, beleza? Valeu, gente. Agora vamos falar de quem? Vamos falar do... Quer falar de quem? De quem que você quer falar? Quero falar do Intercom. Então vamos falar do Vamos Intercom. falar do Intercom. Gente... Mas tá bom hoje. Pode falar. Pode falar? Galera... Todo mundo precisa, né? De uma internet. Uma boa internet. Se você tá assistindo a gente, porque você tem uma internet. E se tá meio travando aí, é porque você não tem uma não internet. Não é culpa nossa. Não é culpa nossa. É uma internet de qualidade que você tá precisando aí. E pra isso você tem, com certeza, tá contratando e vendo os serviços da Intercom, tá, gente? Tem atendimento final de semana, atendimento feriado, atendimento... Sim. Né? As feriados, finais de semana. Precisou, vai atender e vai resolver seu problema, tá? Sem sombra de não dúvidas. Não vai ter problema, porque é uma das internets melhores aqui de São Luís. Se você quer ter essa internet, quer conversar com eles, vamos deixar aqui o WhatsApp, tá? Tem pacotes muito bons e fala que veio pela gente que eles vão dar uma atenção bacana, tá? Aqui embaixo, que é o zap deles. Agora vamos falar do SV Energias, energia sustentável. Se você quer ter uma placa aí solar para ter uma energia um pouco mais sustentável, tem que falar com quem, Vitor? Tem que falar com a SV Energias Renováveis, né? Você que quer fazer o bem aí pro meio ambiente e também pro bolso, né? Não podemos deixar isso de lado. Quiser fazer uma economia de até 95% na sua conta de luz, fale com a SV Energias Renováveis, porque através, né, das placas solares que vão transformar a energia fotovoltaica ali em energia elétrica para você utilizar, com grandes descontos aí, né? Acaba que compensa, porque depois... de um tempo ela se paga e depois um detalhe importante, gente, é que normalmente, tá, não é um padrão, normalmente o valor que você paga de energia hoje é o valor que você vai pagar praticamente da parcela quando você adquire as placas. Ou seja, meio que sai a mesma coisa, só que a longo prazo você vai... A energia você vai pagar pro resto da vida, já a placa solar não. Vai ter o fim, né? Se você quer ter esse fim, o link aqui na descrição pra vocês ir lá no Instagram deles, beleza, galera? Só que agora a gente não vai falar do próximo patrocinador. Eu me recuso. E você vai ver o porquê. Roda a vinheta. Roda a vinheta. Voltamos os nossos... comerciais, né? E aí, como é que vocês estão? Tudo bom? Não sei se vocês perceberam. Será que vocês perceberam? Percebeu? Acho que sim, né? Tá na mesa, talvez. Então. Galera, hoje nós não falou de um patrocinador por um motivo muito especial. Quem viu a thumbnail, quem viu a descrição sabe, né? Porque o nosso patrocinador hoje tá aqui. Mas muito mais que só patrocinador, ela tem uma história muito legal pra contar. Então a gente veio trocar ideia com ela, né? Se apresente, fala pro povo aí de onde você veio, quem que tu é, pra quem não te conhece, o que é o Três Léguas também. Apresenta aí pro povo. Bom dia, meu nome é Gilmara, mais conhecida como Gil para os meus clientes. Então hoje fui convidada, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Em primeiro lugar, eu acho que é muito importante a gente fortalecer, né, sempre esses jovens, né, que estão assim como nós também iniciando aí um projeto, um sonho. E eu acho muito importante o Três Léguas também estar, né, à frente desse patrocínio. E hoje estamos aqui para contar um pouquinho da nossa história, da minha história com o Três Léguas. Show de bola. Para quem não sabe, esse é o... por aqui, ó. Rapadura. É do Três Léguas, né? A rapadura do Três Léguas. Show de bola. Galera, ela vai me contar um pouquinho da história dela, de onde ela veio. Literalmente, né? O início de tudo, de onde você é. Então, é pra gente começar lá vamos de onde você veio. Eu mesmo não sei, eu acho. Eu descobri pelo off ali agora. Muita gente não sabe. Eu sou nascida em Jacareí, uma cidade pequena do Vale do Paraíba.
Fui criada lá, né? Passei toda a minha infância, né? A minha adolescência, a vida adulta lá. E há 3 anos eu estou aqui em São Luís, há quase 3 anos, né? Morei em São José dos Campos e depois vim para São Luís do Paraitinga na pandemia em 2020, meados de dezembro, mais ou menos. E lá você fazia o quê na primeira cidade? A minha formação eu sou assistente social, então eu me formei em serviço social, atuava na área da saúde, na área da assistência por muitos anos e de certa forma, né, quando eu vim para cá, não deixei de atuar nessa mesma profissão. Depois eu conto um pouquinho mais sobre isso. Então, eu sou formada em serviço social, tenho pós-graduação em gestão hospitalar e tenho vários cursos na área de gerontologia, de atendimento ao cliente. Então, sempre trabalhei nessa área, né, com pessoas. Né? E para sair de lá, para ir para São José, teve algum motivo? Tipo, cansei da cidade? Ou oportunidade de trabalho? Sim, foi oportunidade de trabalho. Na ocasião, eu fui trabalhar numa instituição, né? Como eu estava contando pro Vitor. Eu era gestora de uma instituição para idosos. Legal. E trabalhei lá por um tempo, quase um ano, no início da pandemia. Eu entrei lá em dezembro, a pandemia veio em março, então eu fiquei lá até outubro daquele ano. Ah, sim. E até lá você já conhecia São Luís? Já conhecia. O meu primeiro contato com a cidade de São Luís foi em meados de 2012, mais ou menos, na Festa do Divino, a convite do meu filho, que depois eu falo um pouquinho sobre ele também. Ele nos convidou para conhecer Catuçaba, mais precisamente a Fazenda Lano Alto, que naquela época ainda nem era Lano Alto. Faz tempo. Foi logo no comecinho, nós viemos conhecer o trabalho da fazenda. Ele já era próximo do Lano, ou ele é muito fã do Lano? Sim, Eles já se conheciam, né, das redes sociais, quando ele começou a fazer a faculdade, e aí ele queria muito conhecer o projeto deles aqui em São Luís. Legal. Então nós viemos, passamos um dia aqui na cidade, participamos da Festa do Divino, e fomos até Catuçaba, que eu nunca tinha ouvido falar, né? E óbvio que a gente se apaixona, né? Sempre quem vem pra cá se apaixona. Já é difícil as pessoas conhecerem São Luís. Agora, Catuçaba, tem que conhecer muito São Luís pra conhecer Catuçaba. Pra conhecer. Eu primeiro conheci Catuçaba pra depois conhecer Legal. São Luís. Então foi muito engraçado isso. E a gente manteve contato, né? Enfim, e os anos se passaram. E em 2020 eu acabei vindo parar aqui em São Luís por uma ironia do destino, e me encantei, né? Mais ainda pela cidade. Então, mais precisamente, eu fui morar no núcleo, Santa Virgínia. Mas foi por escolha? Sim, tipo, foi vou por largar escolha. Tudo que eu tenho pra ir morar no núcleo. Isso mesmo, vou largar dentro tudo do que mato, eu tenho. No meio do mato. Ou lá você morava na roça? Não, eu Centrozão. sempre fui urbana. E como é que foi essa escolha? Como é que foi essa experiência, essa escolha? Por que Tô você indo. decidiu? Falou pro seu filho, ó, tchau, se vira aí. Vou com o mato, se quiser, sinal de fumaça. Nessa época, meu filho já morava em São Paulo já há 10 anos, né? Que ele foi fazer faculdade quando ele tinha 18 anos. Então, eu resolvi vir para cá justamente por isso, para mudar de vida, né? Para recomeçar. Legal. Né? Aqui é qualidade de vida, né? Exatamente. Então, eu vim em busca disso, de qualidade de vida e de me reconectar mesmo com a natureza, de estar, né, no meio da natureza e sentir, né, o que o universo tinha preparado para mim. Então eu vim realmente assim sem muitos planos. Inicialmente até, como eu falei para você, eu tinha um plano de trabalhar com turismo rural, mas na ocasião nós estávamos ainda no auge da pandemia e não foi possível. E né? você veio porque estava trabalhando no home office, tinha pedido demissão? Não. Mandaram embora? Literalmente você teve um... Quero mudar. Larguei tudo e vim Pediu embora. Demissão e vim pra cá. Isso mesmo. Que legal. Da hora. Simples assim. E me conta uma coisa, Pior que que eu não. acho que deve ser algo, tipo assim, é que lógico, você veio por escolha, diferente de outras ocasiões, mas como que foi você sair, tipo, da zona urbana e literalmente se adentrar dentro da Mata Atlântica? Não tem um iFood, não tem um Como que foi? Uber. Isso é muito curioso. O primeiro aplicativo que eu desinstalei do meu celular foi o iFood. Isso é bem curioso, porque eu falei, eu não vou usar isso aqui, né? Literalmente Nunca não vai vou usar. usar isso aqui, né? Talvez aqui em São Luís futuramente, mas no núcleo. Não Lá tinha onde você como. foi indo?
Então, esse foi um dos primeiros aplicativos que eu desinstalei do meu celular. Lá onde eu morava não pegava nenhuma operadora, era só via rádio, né? Sinal de fumaça. Então, eu ficava muitas vezes sem energia, sem comunicação, sem internet, né? Então, era um lugar bem inóspito. Você veio literalmente mesmo. sozinha? Sim, sim. E foi uma experiência incrível. Eu acho que todo mundo deve passar por isso, sabe? De ter essa experiência, né? De morar na roça, de conhecer um pouco a vida na roça, né? Porque quando a gente mora na cidade, é tudo muito fácil, é tudo muito prático. Você estala o dedo e tá tudo ali. Tudo que você quiser tá na palma da mão. Prestação de serviço. Mas acho que a gente volta para nossas raízes. Também. Tem um cara que falava sobre isso, que é muito importante, às vezes, a gente, de vez em quando, voltar para nossas origens ancestrais, mas assim, pôr o pé no chão, fazer uma construção, plantação, dá um sentimento muito diferente, né? A gente se conectar de novo, tipo, não necessariamente tem que virar um Homens da Caverna. Mas tipo, às vezes voltar realmente à essência. Eu acho que traz bastante a proposta do Ano Alto, no núcleo também, traz essa proposta de se conectar com... Sim, e é uma coisa, tipo assim, pra gente isso é natural, né? Eu cresci na zona rural, então pra mim... Né? Eu já vive no meio do mato. Literalmente é natural. Pra mim, hoje em dia, eu ir na roça, eu olho com olhos totalmente diferentes do que você olha, entendeu? Agora, é diferente quando a gente vai pra uma cidade grande. O contrário. O efeito você contrário. Vai na roça tirar foto, mas vai ao contrário. Quando vai pra cidade, né, tira foto dos prédios. Mas tipo, inclusive eu já morei no Núcleo Santa Virgínia, o perrengue que você passou, eu passei um pouquinho lá também. Sim. Mas é que não falei, é muito legal você ver essa perspectiva diferente, sabe? Tipo assim, o olhar com outros olhos, né? Eu aprendi a apreciar São Luís, depois comecei a conversar com pessoas que nem você, alguns turistas que vêm trabalhar no rafting, que a gente realmente não valoriza o que tem aqui, sabe? Isso que eu acho muito legal. Vocês olhavam, né? Quando você veio também, vocês olhavam com um olho brilhante. Por que tá brilhando tanto? E agora, hoje nós conseguimos entender, conversando com muitas pessoas, né? O podcast ajudou bastante a ter essa visão. Sim. Que as pessoas que estão vindo aqui, todas têm uma valorização de São Luís. Não sei se você percebeu, mas todas valorizam muito São Luís. Todos têm um carinho ali em São Luís. Sim. Ou preferem ficar aqui, ou querem ficar aqui, ou gostam muito daqui, enaltecem muito aqui. Eu acho muito bacana isso. É esse olhar, né? É justamente esse olhar que a gente traz de quando a gente vem da área urbana, porque lá é tudo muito. Não é? Verdade. Não vou dizer que não é bom, é muito bom, porque você tem tudo facilidades, tem você tem acesso a tudo, você tem a tecnologia, você tem tudo funcionando teoricamente muito bem, né? E quando você passa, né? sim, Evita. são outros tipos de problemas, né? Sim. Então, quando você vem morar na zona rural, você se depara com uma realidade que não faz parte do seu cotidiano, que não faz parte da sua vida. E eu, como era uma pessoa totalmente urbana, sempre fui ligada à natureza, sempre gostei de ir pra praia, viajar, cachoeira, montanha, e serra e mar, acampar, já acampei muito. Legal. Mas morar na roça foi diferente. Algo que nunca, nem nos meus sonhos mais loucos, eu pude imaginar que eu fosse fazer isso, né? E... Se conversasse com você de 10 anos atrás, sim, jamais, né? Eu era uma mulher completamente urbana, que andava de salto alto, que tinha uma vida executiva. Então, de repente, você fazer romper esses parâmetros, trocar o salto pela botina, né? Trocar literalmente. o salto pela botina, ter que pegar a lenha, ter que desobstruir o cano da água que entupiu lá em cima no morro e você ficou sem água. Legal, cara. Deve ser muito, muito legal essa experiência mesmo. Sim, né? E assim, é engraçado que as pessoas achavam assim, nossa, ela não vai durar 15 dias aqui, né? Eu ia perguntar, tipo, seus amigos, seus parentes, acharam por que eu quê? tava louca. Você tem certeza? Olha, vamos ficar de olho nessa mulher, porque ela vai fazer alguma coisa? Surtou. Presta atenção na hora. Fica de olho, alguém vai lá dormir com ela. Teve legal, pessoas que vieram me visitar da família 3 vezes pra ter certeza se tava tudo certo. E chegava assim na casa, tipo... Olhava assim, né? Você não tem medo de ficar aqui? Mas você tem uma arma, né? Você tem uma espingarda, né? Aqui tem onça, você sabe disso. Tem né? onça, entrou onça no meu terreno, numa ocasião. Enfim, foram muitas histórias, mas por incrível que pareça, eu acho que quando a gente se conecta com a natureza, você sente uma proteção muito grande. Sim. Então, nunca, em nenhum momento, eu senti medo de ficar sozinha, eu senti medo de morar naquele lugar, mas eu acho que me sentir desprotegida. Que nem os medos que eles falam pra gente sentir é um medo urbano.
É o medo Exatamente. lá do centro, onde ninguém se conhece, Sim. onde você não tem uma conversa com seu vizinho, que você Sim. odeia ele, que ele faz barulho de cima. É diferente. Aqui a gente conexão. pede as coisas, aqui não empresta, às vezes o vidro. Eu entro Todo na mundo casa. conhece todo mundo, Nós entra. Aqui a Tô gente te não entrando. tranca nem o portão, deixa aberto já. sim. Imagina na roça, não tem nem portão. É verdade. No máximo pro boi não entrar ali, mas lá é só puxar a cordinha que tá tudo certo. É verdade. Agora- Então, eu acho que é isso que faz toda a diferença. Então, quando você consegue desconstruir isso na sua vida e trazer isso, né, de forma de verdade, né? Então, eu estava inserida naquele meio. Então, eu me deixei viver aquele momento Sim. e deixei que a natureza me ditasse qual que eram as regras, né? Onde que eu As tenho que ir. estações. Literalmente deixar fluir. né? Exatamente, como o rio, deixar fluir. E a natureza, ela te ensina isso, porque a natureza ela tem as estações Sim. e nós também temos as nossas Verdade. estações, os nossos ciclos. E quando você mora na roça, literalmente você ou você aprende ou você aprende. Você não tem escolha. Que seguir Verdade. o rio, Você não tem escolha. Você nadar contra a correnteza é Exatamente. errado. E quando você tem resistência, você sofre. Sofre Então, mais. passei por esses momentos também, não vou dizer que não passei, porque às vezes eu pensava, o que eu tô fazendo aqui, né? Realmente, acho que algumas pessoas têm razão, que eu sou louca, sou maluca, né? Mas naquele momento era aquilo que eu precisava, né? Legal. Para justamente chegar aqui aonde eu estou, Show de né? bola. Então, a morar na roça, eu costumo dizer que foi um período de gestação. Foram 9 Aprendizado. meses, foram exatamente 9 meses que eu morei lá. Olha que Passei por toda a parte, né, do ciclo da natureza, do verão e do inverno, da seca, e saí de lá na primavera. Então, eu faço essa analogia hoje de que foi assim um florescer mesmo, né? legal. Então, que aquele período que eu fiquei lá foi um período de gestação que estava me preparando para viver essa vida que eu vivo hoje, Show. para eu entender os meus pequenos produtores, para saber que quando de repente eu mando mensagem lá pro meu fornecedor de café e ele não me responde, é porque provavelmente ele tá sem internet. Você literalmente Né? entende a dor Eu dele, né? entendo que ele passa lá onde ele mora, porque eu já morei na área rural e sei o que eles legal. passam. Com o aprendizado. O aprendizado. Então, tudo é um aprendizado. E a gente aprende. E assim, a sua faculdade, a sua pós-graduação, seu mestrado, seu doutorado, não vale Não vale nada nada. na zona rural. Não. Lá Ele vai te você- mandar levar a lenha do lá, mesmo jeito. lá você é um analfabeto, digamos assim, Uhum. porque lá você tem que ouvir a sabedoria de quem mora lá. Do local. Né? E as pessoas de lá são muito prestativas, são muito solidárias, né? Acolhedoras, né? Tenho boas recordações, tenho amizade com todos eles, né? Que foi a família Brie que me acolheu Sim. quando eu fui morar lá. Então, eu tenho uma gratidão muito grande, não só por eles, mas também por aquele lugar, ter me acolhido, Legal. ter me recebido de braços abertos e ter feito com que eu ficasse aqui, né? Permanecesse aqui e estar desenvolvendo o trabalho que eu faço hoje. E agora, aproveitando esse gancho de trabalho, como que você... Como assim surgiu assim o... Você não era empreendedora. Você não era antes, né? empreendedora. Como que Não, surgiu assim não. essa vontade de empreender? Como que surgiu, né, o Três Léguas? Ela disse, né? literalmente? Você já tinha um pezinho ali de fazer alguma coisa cultural, né? Turismo rural Você já era veio a mais minha ou menos intenção. pensando nisso. Isso. Como não deu certo, numa conversa com meu filho, que é um grande entusiasta e grande fã dessa cidade, né? Ele é pesquisador, artista plástico, fundador do Arado, né? Do Instituto de Pesquisas Aham. do Imaginário Rural, que eu tenho todos os produtos lá no nosso armazém. A ideia foi dele, né? Genial. Ele virou para mim e disse assim: mãe, você já pensou em ter uma loja só de produtos regionais? Falei, bom, por que não, Por que né? não? Faz Por todo que não? sentido. Né? Faz muito sentido. Ele falou: você já tá lá, você Cultura. conhece todo mundo, né? Você já conhece bastante gente, aluga uma casa lá no centro Mete bala. e manda ver. Falei, tá bom. No dia seguinte vim para São Luís do Paraitinga, achei a casa do Aziz Absaber, né? Que não é qualquer casa. Não é qualquer né? caso, já tem história já ali, tem né? toda uma história. E aí o nosso projeto foi coroado com isso, né? Então Aí já largou lá. isso, aí a transição foi muito rápida. Em 15 dias eu entreguei o sítio com uma dorzinha no coração, não foi fácil, porque eu tinha, né, muito carinho. Era né? longe também, né? Sim, era longe, relativamente longe. E nesse tempo você tava com o dinheiro da demissão.
Ou eu tinha as minhas economias. Tirando a economia ali. Eu tinha as minhas economias, né? Que eu tive que me manter nesses 2 anos. E o armazém foi meu filho que me ajudou a montar. Juntamos as nossas economias, Legal. né? Você tava com algum medo de não dar certo aqui em São Luís? Ou você, tipo, não, uma hora vai dar certo? Nenhum. Sempre confiou no processo daqui? Desistir é uma palavra que não existe no meu vocabulário. Isso, Legal. Jamais. Eu nunca desisto de nada. A gente às vezes anda por um caminho mais longo, mais difícil, sim. mas a gente sempre vai chegar no ponto. Se né? for pra Final ser não muda, seu, né? você vai chegar. Sim. Medo, óbvio que o medo é inerente ao ser humano. Sim. Né? Faz parte, né? Faz parte. E você precisa ter o medo justamente para te dar esse limite, né? Até onde você pode chegar. Senão né? você cai, né? Te dá umas rédeas ali. Né? E mesmo às vezes com medo, você ainda vai além daquilo que você deveria ter ido. Mas o medo, ele faz parte. Então, óbvio, que eu não digo que eu senti medo. Eu me senti insegura, talvez. Sim. Porque eu não sabia aonde eu estava pisando. A vida inteira lá, com aquela certa estabilidade, né? Exatamente. Aí você empreender, né? Não vem com manualzinho de instrução de como era no você meio deve da pandemia fazer. também, não era? A Ou loja, era pós? sim, a ideia da loja surgiu em julho de 2020. Em setembro eu já estava morando na casa e em dezembro a loja já foi inaugurada. Então foi um projeto assim, relâmpago. Super rápido, que meu filho pensou, projetou, idealizou, montou e falou: mãe, tá aqui, ó. Toma. Bora. Que o filho é teu agora, né? Já. Meu Deus, calma. E aí, nesses 2 meses, entre setembro e dezembro, eu fiquei responsável em fazer a curadoria dos produtos. Obviamente que alguns produtos ele já tinha em mente do que íamos colocar na loja, né? Os produtos do Arado, da Bernadette, da Queijaria Santa Vitória, o Café Flor de Cedro. Então, já eram produtos que já estavam meio que engatilhados ali naquele início, mas depois eu tinha essa tarefa de garimpar os produtos no decorrer desse período. Aí vai trazer, como é que fala, a sua identidade, né? Isso, tipo, buscando exatamente. O que conecta melhor com 3 Legos. Isso. Deixa eu caçar. O que literalmente vai ser a cara, né? Porque segue uma linha, né? O 3 Léguas, ele tem um conceito, né? Sim. Que ele não é simplesmente uma loja com prateleiras bonitas, com produtos bonitos, né? Ele tem uma identidade, ele conta uma história. Por estar dentro da casa do Aziz, ele tem um peso muito maior, porque a gente recebe, né, pessoas de muitos lugares para conhecer a casa onde nasceu o Aziz Absaber. Sim. E uma curiosidade, muita gente não sabe, acredito que não sei se vocês sabem, mas a família do Aziz Absaber, os pais dele, quando vieram do Líbano, eram mascates, libaneses. Uhum. Conta uma história resumidazinha para quem não conhece o Aziz. O Aziz Nassib Absaber foi um grande cientista, geógrafo e um grande defensor da natureza. E tinha um carinho gigante por São Luís do Paraitinga. Ele estava sempre aqui em São Luís, né? Ele participava de reuniões, de palestras, de aulas. Ele sempre era convidado, né, para falar sobre o meio ambiente. Então ele frequentava muito São Luís do Paraitinga, né? Quem teve o privilégio de conhecer sabe a pessoa generosa, né, e humilde que ele era. E ele se tornou aí um dos maiores, né? Ele está entre os 10 melhores cientistas do mundo e é um dos maiores geógrafos reconhecidos do nosso país. Aqui em São Luís, meu povo. Aqui em São Luís. Aqui em São Luís, eu acho que 50% não sabe disso. Uma frase bem famosa dele é o Mar de Morros, né? O Mar de Morros, isso mesmo. Ele usava sempre essa frase para falar sobre São Luís. Quando ele falava de São Luís, ele falava que aqui era o Mar de Morros. Mar de Morros. Isso. E então o Aziz Absaber teve, né, uma importância muito grande para o desenvolvimento também da nossa cidade, do nosso município, da nossa região. Ele que fez todos os mapas, né, do Brasil. Então o Aziz, ele deixou um grande legado. E estar dentro da casa do Aziz foi uma baita responsabilidade, né? Então quando quando meu filho viu que ali era a casa do Aziz, aí fazia todo sentido o projeto, né? E por que chama? Então só terminando essa parte, a família do Aziz. Na década de 30, quando o Aziz morou naquela casa, em 1924, ele nasceu em 1924, a família dele, então, era mascates, né? Eles eram mascates, eles tinham um armazém de secos e molhados lá dentro daquela casa, aonde eu estou hoje, com o nosso armazém 3 Legos. Ali na rua lateral do Mercado Municipal, depois se os nossos seguidores quiserem olhar, lá no meu Instagram tem uma foto antiga da década de 40, que o Benito conseguiu digitalizar. Benito, todos conhecem quem é Benito, né?
Podemos até chamar ele aqui também. Isso, futuramente chamem o Benito, porque ele tem muita história para contar. O Benito me presenteou com essa foto digitalizada da década de 40, aonde os tropeiros chegavam e apeavam as suas mulas. Sim. Está lá no meu feed. E ele fez uma poesia para o Armazém 3 Léguas, inclusive, com essa foto. Então é uma relíquia, né? Que ele conseguiu digitalizar muitas fotos na época da grande enchente em 2010. E uma dessas fotos é essa, da rua lateral do mercado, que ali era o ponto onde os tropeiros paravam, apeavam as mulas, trocavam as ferraduras, dava água, comida, fazia a troca das mercadorias, o escambo, né, entre os produtos. E, curiosamente, aquela casa, sempre quem lê a nossa história do Três Léguas vai saber que aquela casa, curiosamente, ela já nasceu com essa vocação de ser o meio do caminho, de ser onde as pessoas buscam as mercadorias aqui da nossa região. Legal. Então, o projeto nasceu com esse nome Três Léguas justamente em homenagem aos tropeiros, né? Essa era uma pergunta que eu ia fazer. O nome surgiu por quê? Ele tem algum significado? O seu filho que pensou? Foi você que pensou? Foi vocês juntos? Não, tudo foi ele. Quem criou a identidade. Literalmente o filho é dele. Quem criou, só que a mãe quem cuida é a mãe. Como é que é? A avó, né? Eu esqueci o ditado, mas quem cria é a mãe, não. Esqueci o ditado. Não lembro disso. Bom, ele criou toda a identidade visual do Três Léguas e o nome Três Léguas surgiu justamente disso, dessa homenagem aos tropeiros, porque, não sei se todos sabem, mas 3 léguas é a distância que o tropeiro percorria de uma cidade a outra, que é exatamente em torno de 21 quilômetros. Então, cada légua tem 7 quilômetros no paulista, né? Sim. Porque tem légua mineira, tem légua paulista, cada estado tem a sua légua. E a égua era por conta dos tropeiros virem com ela. As léguas. É uma égua? Mula. É mula. É uma mula, as mulas. Isso. É que eu falo légua, eu confundi com égua. Não vai as trocar mulas. O nome das mulas, tá? Literalmente. As mulinhas. Então elas percorriam, era o percurso que elas conseguiam percorrer por dia, era no máximo 3 léguas. Entendi. Então o armazém chama 3 léguas justamente por isso. Porque São Luís servia de pouso, literalmente, né? Exatamente. Entre Taubaté e Ubatuba, Isso, exatamente. Então aqui era o meio do caminho, que é o que a gente conta lá na nossa história. Foi daí que surgiu literalmente São Luís, né? Exatamente. Então quem estuda um pouquinho mais a história vai entender. Então, quando meu filho criou esse nome 3 léguas, fez todo sentido, né? E aí o logo da mula com um cestinho, né? Muito legal. Aonde ele carregava, né? Os insumos, né? Os mantimentos, né? E isso tem uma história muito curiosa, porque tem um cliente nosso que chegou lá no armazém, no dia da inauguração, ele recebeu o panfletinho na rua e falou para a filha dele: nossa, eu quero conhecer esse lugar. O seu Guido, filho da dona Marta. E aí, quando ele chegou lá na loja, ele ficou muito emocionado, porque ele falou pra gente que quando ele tinha 3 anos, o avô dele carregava ele dentro do jacá, que é esse cesto, né? Para descer a serra, para ir entregar as mercadorias. E o pai dele, se eu não me engano, era dentista, e ele passava 6 meses lá no litoral para fazer atendimento das pessoas que não tinham condições, que não tinham acesso. E aí eles desciam com as mulas, né, apeadas com mercadorias, com insumos, com roupa, com as crianças, uma de cada lado, e ficavam 6 meses lá no litoral. Galera, quando descia pro Ubatuba, não é essa ruinha que você tá vendo. Que a gente tem hoje, tem uma foto que eu vi que era tipo uns Fusca, umas Brasílias descendo nesse morro assim. Que, meu Deus. Assustador. Assustador. Tem que tomar cuidadinho lá. A gente pensa que a gente é corajoso, né? Imagina, a gente não chega nem aos pés desse povo que viveu nessa época, né? Desbravaram mesmo. Desbravaram esses caminhos. Então, o 3 léguas nasceu dessa história, né? E ter esses tipos de depoimento é muito gratificante. Nada fica desconectado ali, tudo se conecta. Literalmente você começa a falar, nossa, tudo faz sentido. Faz sentido. Tudo se encaixa. Tudo faz muito sentido, vai se encaixando, né? E como eu estava contando pro Vitor, quando eu decidi abandonar, digamos assim, a minha profissão de assistente social, eu falei, não quero mais, tô cansada, não é isso que eu quero pra minha vida, vim pra cá.
Aí comecei o trabalho com o armazém e hoje o que eu faço é o quê? É um trabalho social. Verdade. Não deixa de ser um projeto social, né? Você foi, tava em dúvida, mas mesmo assim chegou onde você queria. A profissão não deixou. A vida te levou Sim. pra onde você exatamente Você tá olhando, tipo assim, ele tá vendo de um outro horizonte, né? O que você já fazia. Isso, exatamente. E às vezes é até melhor, uma oportunidade melhor de você conseguir mostrar Sim. com a grandeza que você queria. Sim, porque hoje eu tenho autonomia, né? Como a gente estava falando, empreender não é fácil, não foi algo assim planejado. Eu brinco assim que todo empreendedor, eu acho que ele tem que fazer um planejamento, ele tem que ver os recursos, ele tem que ver as finanças, ele tem que fazer um planejamento estratégico, ele tem... Nada disso eu fiz. Né? Eu sou totalmente fora do convencional. Então, assim, meu filho falou, vamos montar, vamos. Mas eu não sabia o que era empreender. Então, falando sobre o empreendedorismo, esse é um dos maiores desafios, quando você não tem expertise no assunto. Então, a gestão do negócio, geralmente, você faz através de um sistema. Então, eu tenho um sistema, que foi até a sugestão do meu filho, por experiência de outras pessoas que ele conhece, e nós colocamos esse sistema, né, no computador, e eu faço toda a gestão por esse sistema. Operar o sistema é fácil, porém eu não gosto. Sim. Então, para mim é uma dificuldade. Eu gosto de comprar, de vender, de conversar, né? A minha área é essa, né? difícil. De humanas, é vendas ali, vendas, né? Fazer uma baixa pra você é torturante. Planilha de Excel, eu não gosto. Estou aprendendo, né? Tenho que ter muita humildade para dizer isso, porque eu estou aprendendo. Como eu estava falando pro Vitor, né? Não vem um manualzinho de instrução, uma cartilha onde você fala, faz assim, não é uma receita de bolo, não é. Né? Aquilo que é bom para você não é bom para mim. Então eu estou aprendendo, né? Ao longo desse 1 ano e 2 meses que eu estou com o armazém, estou apanhando, aprendendo, recomeçando, recalculando a rota, vendo, né, o que eu posso fazer para mudar, para melhorar, para que eu possa, né, ter essa expertise, mas não é, a minha especialidade. Sim. É só com o tempo. Por conta de a gente não, tecnicamente, não ser fã disso, sim, então a gente vai ser excelente em uma coisa e a gente vai se tornando melhor. Nunca vamos ser excelente nesses pontos. E a gente, como empreendedor, a gente é muito, digamos assim, a gente auto se cobra muito, na verdade, né? Então a gente fala, putz, se eu não sei isso, eu preciso aprender. Sim. Então a gente não fica feliz. O maior também é você ser mulher, empreendedora, num cidade negócio que novo, você não nasceu. Numa cidade que você não conhece, que as pessoas não te conhecem, que você não nasceu, que você não tem parente próximo. É desafiador. Mas eu, desde o início, né, a gente sempre falou isso, desde lá do início, quando a gente inaugurou, São Luís nos acolheu muito bem, né? O luziense nos acolheu muito bem, ele se sentiu representado dentro da nossa loja, né? Com os produtos, com a história, com o que a gente faz, com o modo como a gente faz, né? Como eu falei lá no início, não é só uma loja de produtos bonitos na prateleira, né? É uma loja que conta a história, que valoriza aquilo que a gente tem de bom na nossa região. É que você não foi contra São Luís. Exato. Foi junto com a onda. Exatamente. Você só, né? na verdade, só fortaleceu. Muito pelo contrário, ela mostra São Luís, né? Às vezes chega algum turista, onde eu vou? Aí você já faz o papel de guia, né? Vai pra lá, vai pra cá, esse lanche é bom, essa comida aqui é boa. Sim, sim. Ali a gente acaba fazendo um papel de tudo um pouco, né? Então, quando você vem para uma cidade como São Luís do Paraitinga, é muito importante que você entenda, né? Como que funciona, como que é o modus operandi daquela cidade, verdade, né? Porque eu venho de um lugar que tinha quase 1 milhão de habitantes. E hoje eu moro numa cidade que tem no centro, acho que 7 mil pessoas. Né? Por aí. 7 mil pessoas tinham dentro do meu condomínio. É uma diferença muito grande. Muito né? grande. Muito grande. Então, a gente precisa desacelerar. Né? Verdade. E muitas vezes a gente não consegue fazer isso com tanta facilidade. Porque a gente vem de um mundo, de um universo onde tudo é muito rápido, tudo é muito instantâneo, tudo é muito acelerado. Literalmente, né? tudo é muito, né? Tudo é muito, né? Como eu falei. Então, quando a gente vem morar numa cidade pequena como essa, você precisa entender. E eu ainda estou aprendendo. Aprendo todos os dias com os moradores, com os meus clientes, com os turistas, com as pessoas que vêm com esse olhar, né? Que é verdade, esse olhar que a gente tem de vislumbrar, de olhar e ver um potencial nas coisas. Porque São Luís é uma cidade que tem muito potencial, por ser uma estância turística, inclusive. Verdade. Né? E ele não é explorado, no bom sentido, na sua totalidade Sim. ainda, principalmente
principalmente a zona rural. É o que a gente fala muito sobre isso aqui. Então nós que viemos de fora, nós que somos os forasteiros, né? A gente é conhecido como forasteiros, né? Nós temos esse carinho, esse olhar voltado para isso, né? Do quanto tem o potencial, né, da cidade, o quanto a cidade tem para oferecer para esse turista, para esse viajante que está de passagem por aqui, e o quanto a minha loja, né, o meu armazém pode contribuir para potencializar tudo isso de bonito e de bom que a cidade já tem para oferecer. Verdade. Então o Armazém Três Léguas, ele veio para reunir todos esses produtos, seja daqui de São Luís, de Catuçaba, da Serra do Mar, da Serra da Mantiqueira, da Serra da Bocaina, que legal. Né, do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Então eu fui garimpando ao longo desse período. Inicialmente eu tinha 10 produtos e hoje eu tenho mais de 60 produtos dentro da loja. E como que é essa parte de garimpar, esse garimpo que você faz? Por exemplo, como você estava falando, né, do café. Como ele seleciona? Eu acho muito legal, que nem ela já contou do café, ele tem um furinho pra vocês já sentir o aroma dele. Sim. O café Flor de Cedro... Gente, muito bom. Aqueles patrocinadores. Então. O café Flor de Cedro, ele é um café que ele não é... O grão não é produzido aqui na cidade, ele é beneficiado e é feita a torra dele pela família do seu Francisco e da Dona Marina. É um casal que mora lá no núcleo Santa Virgínia, onde eu morei, por coincidência, e eles fazem a torra e o beneficiamento desse café. Então é um café muito especial, que ele é feito no fogão de lenha, né, por um casal super simpático que participam da Feira do Divino Alimento, que inclusive é um projeto lindo que tem na nossa muito cidade, né, que um dia vocês também podem convidá-las para vir participar aqui no podcast. Passa né? o zap. E é um projeto lindo que eu conheci logo que eu vim morar em São Luís e conheci esse casal. E de imediato a gente já se apaixonou pelo produto deles, falou, bom, o café Flor de Cedro vamos ter no armazém. Achamos. Né? Então, eu vou buscando muito isso, a história, o produto, eu experimento. E os que são de fora? Eles perguntam bastante, né? De, sei lá, aquele lá que é premiado, você lembra? Sim. O premiado, ele não é daqui do Vale, ou é? O café? Tem um que você falou que era premiado, que era o café? Terceiro, não sei, não, era algum premiado café lá. Não, é os queijos. Isso. Os queijos, pega pra mim, por favor. O queijo a gente tem o da Lano Alto, que é da fazenda, né, de Catuçaba, né, do PL da Wentel. Quero muito esse queijo, ele participou do Mundial de Queijos em 2022. Ele participou com mais de 1.640 produtores de 14 países e ele ganhou medalha de ouro na sua categoria. Olha só. Né? Um queijo premiado São Luís não é só música, galera. É isso que eu falo. São Luís tem muita coisa, não? Tem muita gente talentosa, tem muita gente boa fazendo muita coisa boa, né? A Lano Alto, ela não ganhou só uma medalha, ela ganhou 3 medalhas. Ela ganhou ouro no queijo romano, ela ganhou super ouro no queijo causa e ganhou 2 vezes medalha de ouro no requeijão. Então, assim... Tem como não ter um produto desse na sua loja? Não tem como, né? Então, a Lano Alto é um grande exemplo, né, de persistência, de resiliência, de perseverança, de muita, muita coragem, né? Porque é um projeto pioneiro aqui da região, um dos, né? Tem outros pequenos produtores maravilhosos, mais ou menos na mesma né? Vibe que você, né? Isso. Largou tudo, veio pra cá. E veio pra cá, exatamente. Eles também são pessoas muito bacanas para vocês convidarem aqui pro podcast, né? Você já tem aí uma pauta aí para várias... Já deu uns 6 nomes. já tem várias sugestões, hein? Que legal. E eu acho que é muito legal, porque quando você faz isso, você aproxima o cliente do produtor. Então, quando o cliente sabe de onde vem o produto dele, quando o cliente sabe de onde vem o produto dele, você estreita esse laço, né, do relacionamento. Poxa, eu levei recentemente os meus clientes para conhecer a queijaria Santa Vitória, que é uma queijaria também lá de Queluz. Ela ganhou medalha de bronze nesse queijo aqui na sua categoria, então, segundo melhor queijo do mundo. Caraca! Né? E o Lano Alto, primeiro melhor do mundo, né? Na categoria deles, né? E tá aqui. Vocês estão entendendo, galera? É do mundo. É do mundo. Não, do Vale, não. Não é só do Vale. Você sabe o que é mundo?
Então, assim, são concursos mundiais que existem em vários segmentos, né? Sim, sim. E o queijo é uma coisa que é um produto que está muito em evidência, Muito. né? Então existia aí toda uma resistência com questão ao leite cru, Nossa. a produção do queijo de chato. leite cru. Esse negócio é chato. E a Lano Alto, só abrindo um parênteses, a Lano Alto é o primeiro produtor da nossa região que conseguiu o selo do SIM. Né? Tá. Que é o registro que permite que você comercialize o seu produto dentro do município, né? E de é modo o selo de artesanal, inscrição digamos? municipal de modo artesanal. Então, ele é o 001 da nossa região. Que legal, cara. E isso abre portas para outros pequenos produtores, para que eles também possam regularizar o seu negócio. Que eles acham impossível. Né? Opa, um conseguiu? É. Eu também consigo. E saia da informalidade, que é justamente aquilo que fica aquela sombra na vida do pequeno produtor, né? Verdade. Que ele pode ser autuado pela vigilância sanitária, pelo PROCON. Tem medo de crescer, né? Tem medo de crescer. E isso custa também, não é barato. Infelizmente, não são todos que têm condição, né? Já é diferente da Queijaria Santa Vitória. A Queijaria Santa Vitória, ela já tem o CIF, que ela pode vender fora do estado, né? Porque é uma queijaria maior, então eles já conseguiram o CIF. E no primeiro ano de vida deles, eles já se inscreveram nesse mundial e já angariaram uma medalha de bronze na categoria. E como você descobriu esse? Esse, por exemplo. Você foi lá, foi no internet? Esses aqui já estavam inseridos na nossa vida através do meu filho. Ah, né? sim. E ele gostava muito. Ele, na verdade, quem desenvolveu a identidade visual desse queijo foi o Arado. Então, também tem isso. O Arado tem uma participação muito grande, muitos produtos que eu tenho na loja, que por uma grande coincidência, né, o Arado fez a identidade visual da Queijaria Santa Vitória. Então, obviamente que quando a gente inaugurou o armazém, a gente fez essa experiência com os queijos aqui e foi um sucesso, né? O queijo particularmente é muito bom. É, muito bom. Daqui a pouco vocês vão experimentar. Sim. A geleia Bernadette, né, que também é lá de Queluz, ela é a queridinha lá do meu armazém. Quem experimenta se apaixona, né? E ela harmoniza muito bem com os queijos, então tem vários sabores, chutneys, né? Esse aqui é o que eu mais vendo, que é goiaba vermelha com manjericão. Você acaba comigo. Com a minha dieta vai... Aí depois vocês comem com queijinho. Não, mas com queijo a nutricionista recomenda. Recomendo, né? Não tem nenhuma contraindicação. Coma com moderação. E natural ainda. Que legal. Então, o garimpo desses produtos, eu acho assim, que uma coisa vai conectando na outra, né? Uma pessoa leva a outra também. Pessoa leva a outra. Eu escuto muitas sugestões também dos meus clientes, porque um grande diferencial lá do meu armazém, da minha loja, é que o cliente, quando ele entra lá, ele se sente em casa, né? Eu trato eles como pessoas da família, né? Como se a gente estivesse na sala da minha casa. Então a gente conversa, brinca, conta história, escuta história. E aí eles falam, nossa, Gil, eu tive em tal lugar, eu vi um produto lá que é a cara do seu armazém. E me passa o contato, me mostra o Instagram, aí eu vejo, né, procuro saber as informações, eu falo, poxa, é verdade. Então já tenho vários produtos na minha loja que são indicações dos meus clientes. Legal. Né? Então eu acho que isso é se sentir pertencente ao lugar, né? Quando o cliente ele tem essa liberdade de falar para você, olha, compra aquele produto, coloca aqui que vai ser sucesso, né? É a cara da sua loja. Então eu fico muito feliz. Obviamente que não é tudo que eu consigo trazer, porque eu também tenho uma limitação de espaço, né? Tudo lá na loja é bem setorizado. A vontade é de trazer tudo, né? A vontade é de trazer tudo, dar oportunidade para muitos outros pequenos produtores, mas eu não tenho espaço físico para tudo isso ainda, né? Então, por isso eu vou escolhendo assim a dedo que eu vou colocar lá. Verdade. Mas é tudo criteriosamente muito bem pensado, escolhido. Faço uma experiência para ver se aquele produto vai ter uma aceitação. E, curiosamente, nesse 1 ano e 2 meses que eu estou com a loja, nunca teve nenhum produto que eu tivesse colocado lá que não tenha vendido. Vende. Legal. Vende, Legal. As pessoas gostam. E o que eu percebo muito, assim, de todo mundo que entra lá é o encantamento quando entra e olha, né, as embalagens. É tudo né? muito bem. Você vê que é tudo... É muito carinho. Muito e não é carinho, excessivo. cara. Chega aqui tem uma montoeira de negócio. Não, você vê que realmente, tipo assim, não só os produtos, Esse mas lugar o jeito que você colocou lá. Cada produto ele tem um lugar especial na prateleira. Ele não é tratado como mais um. Né? Você não é mais um, eu não sou mais uma, né? E Verdade. o produto também não é. Então lá no armazém eu considero cada produto ele tem o seu cantinho especial lá dentro do armazém. Legal. E é isso que faz a diferença. E né? muito. Tenho 2 perguntas.
Sim. A primeira que eu queria fazer não é uma pergunta em si, mas é uma dica que você pode dar para quem quer começar a empreender nesse ramo cultural, tanto aqui em São Luís como no Vale. Tem alguma coisa tipo, isso aqui é fundamental para quem quer empreender na área de cultura, na área de gastronomia, mas voltado para a cultura em si, né? Porque não é só que nem você disse, não é só um produto em si, mas sim mais forte na cultura. Uhum. Que conselho você daria para quem quisesse começar nesse ramo cultura? Porque ele é um ramo muito procurado, é um ramo bonito e legal de se trabalhar, mas porém tem muitas barreiras, eu acho. É um ramo difícil, tipo assim, tá, eu vou começar um projeto cultural, tá, mas pra onde eu vou, com quem que eu falo, como é que eu faço? Eu não diria que difícil, é desafiador. Desafiador. Eu gosto muito de usar essa palavra desafiador, porque o que não te desafia não te move, né? Verdade. Então, quando você tem um desafio, você é obrigado a se mover para que você possa atingir aquele objetivo. Então, a dica que eu dou é, em primeiro lugar, conhecer, saber o que você quer, né? Estudar, dominar, né? Estudar, conversar com pessoas que já estão no meio, né? Isso eu acho muito importante. Buscar, né? Eu acho assim que a gente sempre tem que ter essa humildade, né? Por mais inteligente que você seja, por mais graduado que você seja, tenha 1000 diplomas, acho que a humildade, ela é fundamental em todas as profissões. Ninguém sabe tudo. E na parte cultural, mais ainda, que é aquele pé no chão. Sim. Né? Tipo, pé no chão, tipo, literalmente você colocar o pé na... Eu ouvi aquele cara que tá lá na raiz exatamente. Porque a cultura, ela tá lá na raiz, tá lá embaixo. Sim. Se você olhar de cima, você perde a cultura. Exatamente. Quanto mais fundo, mais profundo você vai, mais cultura você enxerga. Então, lá naquele produtor rural que tá lá naquele lá, ele que tem a sabedoria. É ele que tá com a sabedoria. Eu acho que é nesse ponto. E o legal é que nem você, né, você pesquisa, você sabe de tudo dos seus produtos. Então, você conta um pouquinho de cada produto, né? Eu acho que isso essa é a outra muito pergunta. legal, cara. Esse é um gancho. Então, quando a pessoa está disposta, eu acho que uma palavra que eu levo para mim todos os dias, você tem que estar disposto. Você tem que estar disponível. Verdade. Né? Eu posso ter problemas, eu posso estar passando por inúmeras situações, mas a partir do momento que eu entro dentro do meu armazém, eu deixo meus problemas lá fora. E eu tô ali disponível, disposta a te atender, a te acolher, a te receber, te ajudar, né? A mudar a visão que de repente você possa ter, por exemplo, de um produto que você pagaria lá no supermercado convencional, você pagaria R$20 na peça desse queijo. E lá na minha loja você vai pagar 50. Mas vai falar, nossa, mas é muito caro. Aí eu vou te explicar por que ele tem esse valor agregado. Então é essa que é a diferença de um produto artesanal e de um produto industrializado. Sim. Então você vai mostrar para o seu cliente que ele não está levando para casa só um produto, ele está ajudando a fortalecer a economia local, ele está ajudando uma família de pequenos produtores a continuar produzindo e a se manter, porque é a subsistência dele. Verdade. Né, tá de famílias, né? inteiras, né? De famílias inteiras contribuindo. E não só isso, né? Você está investindo na sua saúde. A partir do momento que você deixa de consumir produtos industrializados, produtos com agrotóxico, produto com conservante, com corante, você está investindo na sua saúde. É um então, ecossistema inteiro. Exatamente. E isso vale para tudo, inclusive para os cosméticos, que eu vendo muito bem na minha loja, por sinal. Legal. Né? Eu uso shampoo em barra, eu uso condicionador em barra, que é ecologicamente correto, extraído com coisas, né, com produtos da natureza. Ontem mesmo eu fiz uma propaganda, né, de um post que eu lancei ontem de um produto novo, que é a Campesina. Ela é uma pessoa muito querida, a Tamise. É incrível o produto dela, eu estou usando e é incrível. Então você descobre riquezas em lugares que você nem imagina, né? Muito e legal. Isso chegou até mim assim. Eu falei, nossa, que legal. Então, é isso, sabe? Então, quando você se propõe a fazer alguma coisa, primeira coisa, comprometimento, buscar conhecimento e estar disponível, estar disposto, né? Aí vem as outras coisas, resiliência, coragem, né? Perseverança, foco, estudo, mas esses 3 pilares para mim são fundamentais. O que mantém o que no momento é o que me mantém. Então eu não posso perder esse foco, porque são coisas fundamentais que se você não tiver,
você acaba se perdendo, porque você acaba, por exemplo, eu comecei vendendo café, né? Aí daqui a pouco você começa a colocar um monte de coisa dentro do armazém que não conversa mais com os outros produtos. Você foge do seu conceito, né? E esse daqui, esse aí é um café. Você não consegue explicar. Sim. Então eu acho que o menos é mais. Essa regra sempre vale para tudo, né? O menos é mais. Verdade. Então eu acho que você quando você faz uma coisa mais enxuta, né? Uma coisa mais clean, né? Como a gente usa dizer, e o armazém ele é muito isso. Embora já tenha bastante produto lá, né? Mas eu ainda consigo setorizar de forma que não fique uma poluição visual, onde o cliente consiga entrar e vislumbrar o que tem dentro da loja, entender qual é o conceito, qual é a proposta. Então eu acho que é isso que a gente não pode se perder. Isso em todos os segmentos. Eu vi um post que o cara fala... um vídeo, o cara falando que em todo canto que a gente olha existe um vazio. Só que as pessoas olham o vazio como algo ruim. Só que o vazio, ele preenche o espaço dele. Sim. Então, por exemplo, no meio da música, o vazio é o espaço entre as notas. Sim. Se não tivesse o espaço entre as notas, não seria uma música, seria um barulho. Exatamente. Aí, entre uma construção, precisa ter o vazio entre pro ar passar para não cair uma estrutura. Sim. Então, tipo assim, o vazio, ele é muito mais importante às vezes do que o lugar ocupado. Tudo tem o seu lugar, né? Sim. Se você coloca demais, é errado. Então é importante ter esse espaço vazio em certas coisas, né? Você falou uma coisa, né? Tipo, valor agregado. Eu achei muito legal porque... Roubou a pergunta dele. Então. Mas pode fazer, porque eu ia só complementar. Qual seria a sua pergunta? A minha pergunta era uma dica para você falar como agregar mais valor pro seu produto ao ponto da pessoa falar, não, eu prefiro pagar 50 do que 10 reais no comércio do lado. Mais ou menos isso que eu ia agregar pra você falar. Porque, tipo assim, é fácil ter produtos de qualidade, mas como é que coloca valor naquilo ao ponto de a pessoa comprar a tua ideia? Porque eu tô passando por esse estágio de, tipo, colocar um pouco mais de valor, um pouco mais de preço mesmo, assim, para as pessoas, para compensar o meu trabalho, para eu conseguir fazer um trabalho melhor, de qualidade. Mas eu fico com aquele pé atrás, tipo, como é que eu coloco mais valor nisso aqui pra pessoa ver que, tipo, não tá caro? Primeiro tem que ter valor pra pôr o preço, né? Não é que tá caro, tem valor. Valor não é preço. Como é que você consegue colocar esse valor, assim? Em primeiro lugar, é você que tem que valorizar o seu produto. Esse é o primeiro ponto, né? Então, quando eu valorizo o produto do meu fornecedor, eu já coloquei o valor agregado nele. Aí, o que vai agregar mais valor? Por exemplo, eu coloquei esses tempos atrás um chá de hibisco na minha loja. Eu não trouxe ele aqui, é uma pena que eu esqueci. Mas eu tenho lá, que é da produtora Cris Freire. E aí, ela veio me contar como que ela faz o chá de hibisco. E eu fiquei curiosa. Falei, nossa, como que chega nesse ponto de desidratar a embalagem? Como que você pensou e tal? Então, ela comprou uma propriedade aqui em São Luís, começou a plantar hibisco. Chegou o momento de colher o hibisco. Ela falou, vou fazer chá de hibisco. Mas para que ele... tem uma maior durabilidade, vamos desidratar e vamos colocar numa embalagem a vácuo, né, para que ele possa permanecer por mais tempo ali para consumo do consumidor final. E aí eu falei para ela, então eu quero colocar o seu chá no meu armazém. E ela veio me contar, eu falei, quanto tempo leva para fazer esse processo todo e chegar nessa embalagem aqui? Vocês imaginam quanto tempo leva? Quanto entre o plantio, a colheita, a desidratação, a embalagem? Olha. Vocês imaginam? Tempo, mas... Você não imagina. Não vou nem chutar, porque eu vou errar feio. A gente não imagina. Não tem noção. A gente não tem uma noção. Base. Não tem. Hoje tá baseado no quê? E aí ela me contou que são 7 meses. Caraca. Para aquele produto chegar ali no saquinho, Do jeito 100 que ele gramas tá de chá de hibisco, né? Para você, a ponto de consumir, só ferver a sua aguinha, colocar o hibisco e fazer a infusão. Aí você vende o chá de hibisco, sei lá, por 20 reais e a pessoa acha caro. Aí, quando eu conto essa história, a pessoa, nossa, tá de graça. Barato. Entendeu? Verdade. Então eu uso essa história bem simples para dizer o quanto de valor agregado tem nesse produto, que é o chá, um simples chá de hibisco. Galera, vocês pegaram essa aula? Pega essa aula. E um negócio que eu vi também que é interessante, às vezes é uma frase que eu vi nos caras que eu sigo aí. Às vezes é importante a gente demitir nossos clientes, em aspas, tá? Sim, vou explicar aqui. Porque se você, mesmo falando desse todo o valor, ele vai lá e fala assim, tá caro, é porque pra ele não é valor, ele não valorizou aquele produto. Ele não deu o devido valor. Não entendeu. Ele não entendeu.
não cabe a nós julgar ele também, mas não cabe a nós abaixar o preço. Não. Ele não tá no momento certo de comprar aquele produto e tá tudo bem. Sim. Só que muitas vezes a gente fala o quê? A gente chora, a gente vai atrás do cliente. Às vezes é importante assim, tá, você não, desculpa, você não conseguiu entender a minha proposta. Sim. Tá tudo bem, mas eu vai pro mais barato. Vai lá, planta porque o hibisco, espera 7 meses e depois isso. colhe. E outra, uma coisa vai na indústria lá e uma coisa legal sobre agregar valor, né? Que a gente, quando vai agregar valor, você não falou em nenhum momento sobre a parte, digamos, para a pessoa comprar a parte racional. Ele porque é um produto selecionado. Não, você simplesmente falou do processo. Sim. Então, quando você vai agregar valor em algo, você não pode falar, tipo, motivos racionais para a pessoa comprar. Você tem que usar as emoções. O gatilho mais forte de venda, sem dúvida, assim, a pessoa compra muito pela emoção. Sim. E quando você começa a contar a história, ou por exemplo, do queijo, né? A pessoa fala, beleza, você pode comprar um queijo industrializado, você ir lá na noite com seus amigos, degustar com vinho. Mas imagina você ter um queijo desse pra você contar a história que você contou na roda dos seus amigos. Não tem valor, você ir lá visitar a queijaria onde produz o queijo que você tá comendo. Você tá com seus amigos e fala, gente, olha esse queijo, vou contar pra vocês um pouquinho a história aqui da gente tomar. Isso não tem valor, sabe? Não. Comendo queijo, explicando o queijo pro amigo dele lá em São Paulo. Sim. E eu acho que a nossa função hoje é desmistificar justamente isso, né? Desconstruir essa ideia que a gente tem do produto artesanal ser caro, porque é isso que as pessoas pensam, grande maioria, mas isso já vem mudando ao longo desses últimos anos, as pessoas estão buscando mais o produto artesanal, sem corante, sem agrotóxico, sem conservante, valorizar a economia local, fomentar, né, essa economia local que é tão importante para a nossa cidade, né, para todos os municípios que vivem disso. Toda cidade tem um pequeno produtor. Acho que não tem como não ter. Não, acho que é impossível. Na pandemia, vocês viram, né? Quem que não ficou sem comida? Foi o pessoal que mora na roça, né? Porque lá eles têm, né? Eu moro na roça hoje, antes de ontem eu fui lá, colhi minha abobrinha, minha berinjela, fiz uma mostrou lasanha. A foto ali. Então, assim, hoje eu consumo na minha casa, acho que 10% de produtos do supermercado. Por Agora quê? não tem nem vontade de baixar Porque iFood. hoje eu tenho, nem tenho, né? Hoje eu tenho, tudo que eu consumo na minha casa hoje são produtos artesanais, inclusive a parte de cosméticos. E a mudança é radical na sua vida, né? Quando você consegue entender esse conceito, né? Quando você consegue compreender e valorizar. E muitas vezes não é que a pessoa não dê valor. Muitas vezes a pessoa ela não entende mesmo. Por que um sabonete lá no supermercado custa R$5 e na minha loja custa 28? E sabonete. A sua função, né? A função do empreendedor explicar Exatamente. isso, né? Então ela vai lá colher a macela no quintal da casa dela, ela colhe a amora, a jabuticaba e ela transforma aquilo em sabonete, ela transforma aquilo em shampoo. Às vezes é uma família ali por trás fazendo a produção inteira. O filho pega, a mãe deixa num lugar, o pai faz isso. É uma linha de produção. Então, se você falar, vou pagar só isso aqui pro pai, mas e o filho e a mãe? Que isso que você faz, pra mim, é o que São Luís tem de melhor a oferecer. E eu acho que tem que ser o que mais tem que ser explorado, que é a nossa cultura caipira, né? Sim, às vezes acaba eu acho que você pode falar bem sobre isso, a gente acaba vendendo mais pra fora do que aqui mesmo, hoje, grande parte do meu cliente é o viajante, é o turista que está de passagem na cidade. Os novos tropeiros, né? São pessoas que querem muito de caminhonete agora, né? São as pessoas que querem levar produtos da nossa região, né? Que não vão ter acesso, né? Uma coisa importante que eu gosto muito de falar, todos os produtos que tem no meu armazém, você não encontra em nenhum outro lugar aqui da região. Por exemplo, o queijo da Santa Vitória, até o momento, ele só é vendido aqui no meu armazém na região toda. Caralho. Ele agora que ele vai começar a ser vendido em São Paulo e em outras localidades. Mas ainda assim... Mas há um ano, ele é vendido comercializado só aqui no meu armazém. Os produtos da Lano Alto exclusivos do meu armazém. Você não encontra em nenhum outro lugar, a não ser pelo site. Ou você vai lá buscar na porteira dele, ou você compra pelo Instagram, que legal. Pelo site. Então, a única loja física hoje que tem o produto deles é a minha loja. Que peso. O café, a flor de cedro, só tem na minha loja, né? E eles vendem diretamente na feira de
do pequeno produtor, que é a Feira do Divino, e fora isso é só na minha loja que você encontra o café Flor de Cedro. Então, são produtos que têm todo esse valor agregado. E quando a pessoa entende isso... É muito valor agregado. Qualquer preço fica barato, a pessoa, porque o valor é porque muito assim, alto. a pessoa, muitas vezes, essas pessoas de fora, geralmente, elas não estão preocupadas só com o preço, elas querem conhecer a história, elas querem saber de onde vem, qual que é a origem, né? Como que eu descobri esse produto. Então, elas levam para casa a história. Por exemplo, a rapadura, essa rapadura aqui do Três Léguas, foi muito curioso quando eu vim para a cidade e eu perguntei para vários comerciantes, para várias pessoas, se conhecia alguém que fazia rapadura e melado. Ah, não conheço. E aqui não tem ninguém. Ah, não sei o quê. Eu falei, não, mas não é possível. Como não? Não é possível, né? Tem que ter. Aí, eu conversando com a minha vizinha, a Regina, e vi um tabuleiro em cima da mesa dela e falei, caramba, isso aqui é rapadura? Ela falou, é. Eu falei, poxa, que legal. E quem que faz? Ela falou, é a gente. Olha. Eu falei, olha, que bacana. E qual que é a história, né? Aí ela me contou que a Regiane, a filha dela, quis resgatar o engenho da década de 30, que era do avô dela, pai do pai dela, e o tacho e todos os apetrechos que ele usava para fazer rapadura quando ele era vivo. Ele faleceu em 1992, então já tem 30 anos que ele faleceu. E a Regiane queria resgatar essa tradição da família, porque depois que o avô morreu, ninguém mais fez rapadura, ninguém mais fez o melado e acabou a tradição. E ela queria dar continuidade. Ela foi lá, com a ajuda dos pais, reconstruiu, fez uma réplica do rancho que era naquela época do avô. Inclusive, eu conto essa história lá no meu Instagram, então quem quiser conferir, vale a pena, né? Ver um pouquinho dessa história do processo, né? Da rapadura. Aí tem um valor agregado muito grande, né? Outro exemplo muito bom de se dar é a rapadura, que você leva praticamente 2 dias para fazer uma rapadura, porque você tem que ir lá colher a cana, você tem que moer a cana, É um processo você literalmente tem que artesanal. virar ela no tacho de cobre ali por horas, num calor tremendo, tirar o melado para depois bater incansavelmente até virar a rapadura. Eu acompanhei o processo e tá lá no meu Instagram, Legal. passo a passo. Olha que legal. E aí, quando você fala, custa R$12 uma rapadura e a pessoa acha caro, então tenta fazer. Pra ver Sorry, se você vai consegue Mas é fazer. porque daí o que aconteceu? Você agregou o valor e ela quer só preço. Exatamente. Então ela tá até no lugar exatamente. errado. E aí, quando eu peguei a rapadura, eu dei essa identidade visual para ela, coloquei esse papel, manteiga, coloquei o logotipo do armazém e virou a rapadura do Armazém Três Léguas, Legal. né? Muito que legal. é um produto que eu vendo muito, o pessoal adora, né? E é um produto que tem um valor agregado imenso e que tem uma história de uma família que resgatou a tradição do avô desde a década de 30. Então isso não tem valor. Além de você a nossa ajudar avó sabia ela, fazer né? também, eu acho. Oi? A nossa avó acho que sabia fazer também. Isso. Dura? As pessoas, né, daquela mais época. antigos. Ela fazia um grande outro maioria. negócio, é bem parecido com rapadura, mas eu acho que vai gengibre, eu esqueci o nome. A rapadura pode colocar gengibre também. Mas é que ela tem um Ela outro tem nome, um ela é outro branca. nome. Como é que é o nome? A minha avó fazia também, eu Sabonete. lembro. Puta, vou pesquisar. Vamos tentar lembrar o que é. É bem tem- legal, esqueci o nome agora, mas é bem parecido com a rapadura, porém ela é branca, sabe? E ela tem bem um gosto de gengibre, assim. E ela colocava Eu acho que eu já gengibre. comi. Depois Esqueci o vamos nome disso descobrir aí. qual doce é. Você tem ideia de trazer algum outro produto pro armazém? Tipo, como se fosse do armazém? Ou Tenho, sim. Temos alguns projetos aí pela frente. Nós vamos ter alguns produtos com a nossa marca, né? Legal. Já estamos aí planejando, né? O Arado já está pensando, né? Na identidade visual dos próximos produtos que a gente vai lançar com a marca do armazém, Legal. né? Então, em breve a gente vai estar lançando. Talvez aí para a Festa do Divino a gente vai pensar em alguma coisa também, né? Que nós temos a camiseta, que foi feita especialmente para a Festa do Divino. Ainda tem algumas unidades na loja. E assim, sempre a gente vai estar pensando, né? Em trazer novidade, em trazer novos produtos, em conhecer mais produtores aqui da região, porque eu ainda preciso conhecer muita gente. E é Eu não gostoso, né? conheço Esse nem- processo, né? De ir, conhecer, muito, conversar. Nossa, é muito muito, gostoso. cara. muito, é muito Preciso desse gostoso. Não, é gostoso. Eu Cara. só preciso ter tempo para É, fazer isso, que eu esse não é o- tenho muito. Queria ficar uns 2 dias na roça sem fazer nada. Mas é um processo muito. comida boa. É um processo de gestação, né? Porque você vai lá, conhece o produto, aí você já imagina, nossa. Você falando assim, deu uma vontade de ir pra roça agora, tá ligado? Você Sentar. imagina o cantinho dele lá, né, já no É, tipo, armazém. eu lá sim. na roça
com um negocinho assim, comendo queijinho em cima, só olhando. Imagina você torrar o seu café, moer o seu café, passar ele na hora e tomar ele. Não tem preço, né? Você fazer o seu queijo, você fazer o seu doce, você fazer o seu chá, você fazer uma paçoca, né? Então, eu acho assim que na verdade, o que a gente vem fazendo todo esse tempo que a gente está lá no armazém é resgatar essas memórias de infância, né? As pessoas lembram, né, dos seus avós, igual você lembrou da sua avó. Você falou igual aquele filme do Ratatouille, que o cara ele come, aí ele volta. Mas literalmente dele. É isso. Então muitos clientes, quando eu estou contando a história da rapadura ou de qualquer outro produto, eles remetem lá à memória de infância deles. Nossa, minha avó fazia, nossa, meu avô fazia. Nossa, tem gente que se emociona, tem gente que chora, dependendo das coisas que eu conto, né, do produto. Porque assim, eu acho que o marketing, né, uma vez já me falaram isso e eu fiquei com isso depois, falei, poxa, isso é verdade, eu não fazia ideia de que eu fazia isso de forma tão natural, né? Organicamente. Porque o marketing verdadeiro é esse. É você contar a história. Não é você ficar fantasiando, floreando o produto para tentar empurrar no cliente e vender. Essa é a verdadeira. O marketing real é esse. É você falar, olha, esse produto veio daqui, a família resgatou o engenho, ela que produz, ela se reúne a cada 15 dias para produzir essa rapadura, esse melado, esse queijo, esse café, enfim, seja lá o que for. Isso é muito grande porque dá pra gente trazer para os nossos comércios, né? Para as nossas ideias. Sim. Hoje eu tive alguns insights aqui muito legal. Que bom, tô anotando aqui na minha mente. Eu tenho certeza que não só a gente, a galera vai curtir bastante. Sim, quem gosta e sabe do valor. Eu acho que é isso, é o despertar, né? Eu acho que muitas pessoas ainda não conhecem, muitas pessoas ainda não valorizam porque não conhecem. Verdade. Né? Então, quando a gente não conhece algo, a gente tem uma certa resistência. Sim. Né? E quando você conhece, você passa a entender todo esse processo e a valorizar. Aí entra nesse estágio da valorização. Então, o preço é o que menos importa. O que vai importar é a qualidade, é da onde veio, quem produz, para onde vai, o que isso vai trazer de benefício para mim, para minha vida, para minha família. Quem que não quer o melhor para sua família? Você quer, né, dar para o seu filho um produto com agrotóxico, com conservante, com corante? Claro que não. Mas talvez nesse momento da sua vida você não tenha condição de comprar um produto com esse, né, com esse perfil. Então agora, nesse momento, você não pode. Mas lá na frente você vai falar, não, poxa vida, eu quero ter essa qualidade de vida. Mas ela já entendeu o valor. Mas ela já entendeu o valor, porque a partir do momento que você passa a pensar naquilo, você já entendeu o valor que aquilo tem na sua vida. Aí é questão financeira. E aí é o benefício, custo-benefício, porque muitas vezes a gente pensa assim, eu vou consumir só produto industrializado. O que aquele produto vai trazer, né, para a sua saúde? Existem aí vários estudos. A Lanual é uma das que mais postam muitas coisas falando sobre isso, né? Vocês seguem Lano Alto? Então passem a seguir. Ver como é grande. Tem muitas dicas muito legais. E assim, quando você percebe o que esses produtos fazem com a sua saúde, quando você consome um alimento que é relativamente mais caro, mas que não tem os conservantes, os corantes da vida lá, você vai entender o benefício que você trouxe para sua vida, porque você não vai gastar com remédio, você não vai gastar com doença, porque você está investindo na sua saúde. Então é investimento, não é gasto. Então quando a gente muda essa chavinha, é que faz sentido. Só que esse processo é lento. Não é todo mundo que consegue. Muitas objeções, né? E outras coisas por fora que não dependem só dela também. Externas, né? Exatamente. E você conhecendo o valor, eu acho que o gosto é outro também. Com certeza. Você falou uma queijo, coisa, sabendo o valor dele, o valor não financeiro, né? O valor que traz, a bagagem que traz, isso aqui é outro. Quem tá por trás disso, né? O que você espera, digamos, pro futuro da Três Léguas? Digamos assim. A filial em 7 países. Porque, tipo assim, isso é algo que, né, o mundo ele tá sempre em evolução, né? As coisas estão cada dia mais digitais. Isso aqui é como se fosse como se fosse voltar no tempo, é contra a maré, como se fosse contra a maré no bom sentido. Ainda bem que existe isso. Tá fazendo o caminho inverso, né? E ainda bem que existe isso, porque senão literalmente iria acabar. Sim. E como que você vê, digamos, o futuro para esse seu negócio, para esse ramo, com essa automatização que tá rolando no planeta, na internet, enfim, como que você vê, digamos,
seu negócio no futuro, assim? Eu vejo como algo muito promissor nesse ramo, né, do produto artesanal, como eu falei desde o início, que está crescendo, né? Eu vejo algo muito promissor, que tem um potencial gigantesco. A gente tem muitas ramificações, a gente tem muitos nichos para explorar dentro desse universo. São poucos explorados, né? Sim. E explorar no bom sentido, eu gosto sempre de frisar isso, né? Porque quando a gente fala explorar, parece que você está explorando o outro de forma negativa. É verdade. Né? Então é bom porque às vezes as pessoas entendem de forma equivocada, né? Então às vezes eu gosto de desenhar para não ter nenhuma dúvida. Não é então, explorar, tipo, né? Pagar o real. O explorar é você explorar no sentido positivo para que toda essa cadeia ganhe, né? Todo esse meio consiga ter esse benefício, né? Então eu ganho, o pequeno produtor ganha, o cliente ganha e todo mundo fica satisfeito. Esse é o maior objetivo. Então é um projeto muito promissor. Espero, né, que se um dia eu não esteja mais à frente do Três Léguas, ou se o Três Léguas vier a ter outras filiais, né, quem sabe por aí, né, Brasil afora, né, e que a gente possa começar a expandir também pela internet. Eu já faço algumas vendas pela internet, né, de poucos produtos, mas faço. A gente possa deixar esse legado, né? Porque eu acho que tudo que a gente faz, a essência, né? Aí a gente tem que deixar esse legado. Então, para que as futuras gerações, né? Para que as pessoas que vão vir depois de mim possam continuar e ver o exemplo, né? Legal. Olha, isso foi um bom exemplo que foi deixado. Então vamos seguir porque é um modelo que deu certo. Show. Né? E você falou uma coisa agora que eu achei bem legal, né? Que a gente falou de contra a maré. Você não, em nenhum momento você falou de contra a maré. Não. Muito pelo contrário. Você acabou de falar uma coisa, o que a gente tá fazendo? Tá colocando na internet. Então, algo que literalmente antigamente era comercializado de um jeito totalmente diferente, você tem que se adaptar pro novo. Você tem que modernizar. Então, o negócio literalmente ele não se acaba, ele simplesmente se adapta pro novo. E a gente transforma. Verdade. Igual o João falou, a cultura, se ela não se renova, ela morre. Então ela precisa se renovar, mas sem perder a essência de si. Sim. Então ela está em constante renovação, mas com a mesma essência sem cultural. Perder a essência. É importante a gente dizer também, ressaltar duas coisas, que a gente não está resgatando nada, porque não está perdido. A gente só está perpetuando aquilo que já existe e valorizando aquilo que já existe e transformando hoje dentro da nossa realidade aquilo que já existe, mas com a sua essência, porque não pode perder a essência, né? Então isso é muito importante. Então é nesse momento, muitas vezes, que as pessoas se perdem quando elas vão empreender, porque elas perdem a essência do negócio. Verdade. Então você não pode perder a essência. A essência do meu negócio é essa. Se eu perder, aí vai ladeira abaixo. Entendeu? Show de bola. Eu vi um cara falando, tipo, que o mercado, ele, que nem ela falou, tá indo contra a maré em aspas, porque hoje em dia um empresário, ele valoriza ter o óleo dele descartado de forma correta, o cara lá de São Paulo valoriza respirar um ar limpo, valoriza uma água boa, valoriza um produto de qualidade. Então cada vez mais eu acho que esse mercado em si vai ser mais caro e vai ser mais procurado pela exigência. Como tá tudo indo pra lá e tá muito excessivo, o pra cá tá sendo valorizado pra quem enxerga de verdade. Então, eles pagam um valor maior para consumir um produto de qualidade, eles pagam para ter um selo do governo de sustentabilidade, paga placa solar, paga comida de qualidade, paga pra ir num chalé exclusivo. Até porque contra esse barulho que tá sendo a até porque isso pega uma causa que é muito grande, que é o meio ambiente hoje em dia. Essa valorização. Então tipo assim, uma empresa que vai contra a saúde do meio ambiente, literalmente ela perde espaço. Vai perder espaço, na minha opinião. Cara, tem que perder espaço, porque, mano, a gente precisa melhorar. Fica uma reflexão, né, para os nossos ouvintes, para nossos clientes, para todas as pessoas, né? Qual é o meu papel diante de tudo isso, né? Nessa sociedade hoje consumista que desembala demais e descasca de menos, né? A gente costuma falar isso, né? Então a gente precisa desembalar menos e descascar mais, né? Então, quando você tem o contato com a zona rural, quando você tem o contato com o pequeno produtor, quando você tem o contato com a cultura caipira, que é o que nós vivemos aqui, essa raiz, São Luís do Paraitinga é o último reduto caipira.
Isso é muito sério, né? Nós somos o último reduto caipira, né? Então, busque saber um pouquinho mais sobre a história da sua cidade. Sim. Busque saber um pouquinho mais da história do que as pessoas estão fazendo, né? Nós que viemos para cá, eu tenho hoje em torno, assim, que eu cataloguei até agora, mais de 40 casais que são meus clientes, que frequentam meu armazém, que são de fora e que estão morando aqui em São Luís e Catuçaba. Vieram com a mesma ideia que você, né? Qualidade Sim, de vida. com o mesmo propósito. Então, nós não estamos aqui para tomar o lugar de ninguém, para competir com ninguém. Muito pelo contrário, a gente está aqui para somar, para multiplicar, para trazer turismo para a cidade, para trazer pessoas que estão na mesma consonância que a gente, né? Com o mesmo objetivo, né? De trazer empreendimentos que venham a trazer emprego, né? Que venham a trazer arte, cultura, música, história, produtos regionais. Então, o armazém é só uma pontinha, né, do iceberg. Tem muita gente boa dos neo-rurais, né, que a gente fala, né, ou dos forasteiros, que somos nós, né. Tem muita gente boa, muito bem intencionada, querendo trazer algo de bom para nossa cidade. Então, a gente tem que estar aberto para acolher isso. E eu, como moradora, que já sou da cidade há quase 3 anos, eu me sinto muito acolhida por São Luís, sempre fui muito acolhida por São Luís, tenho uma gratidão muito grande por São Luís do Paraitinga, por Catuçaba, pelas pessoas que eu conheci ao longo dessa minha trajetória, pelas pessoas que eu tenho conhecido e pelas que eu ainda vou conhecer, né? Legal. Então é um aprendizado diário, mas a gente tem que ter essa humildade e reconhecer, né? E se você errou, se você, né, recalcula a rota, vamos recomeçar, né? Tá tudo bem, a gente erra mesmo. Faz parte do processo. Faz parte do processo. Então, empreender é esse desafio diário, né? Que a gente vai errar, vai cair, vai levantar, vai acertar, vai dar certo, não vai dar certo. Só que a gente não pode desistir. Porque lá na frente você vai colher os frutos, né? Verdade. Que eu fiquei aqui na minha mente é tipo assim, o mundo me entregou de um jeito e quando eu partir eu quero que ele esteja melhor do que ele me entregou. Com certeza. Então como que você vai fazer o processo da sua vida para não você entregar de volta pro mundo aquilo que no final é a mesma coisa. Então entrega pro mundo melhor do que tudo chegou. Então se a realidade da tua agrega vida, o seu valor ali, né? Se a realidade da tua vida chegou desse ponto, entrega num 3 legal acima, já vai ser o suficiente. Você entregou um pouco melhor do que veio. Eu acho que tudo a gente precisa ter coerência, né? E falando aí de meio ambiente, de natureza, eu acho assim que as pessoas precisam ter mais coerência. Não adianta eu ficar brava com o rio lá que enche, sendo que eu vou lá e jogo lixo na rua, que enche o bueiro e que transborda. Né? Não adianta eu descascar uma bala e jogar lá na rua, sendo que tem um lixo, né? Então, é as nossas atitudes que vai fazer com que as coisas mudem. Tá deixando o mundo melhor? Que mundo que você está deixando para os seus filhos, para os seus netos, para as próximas gerações, né? Sim. Então, a gente não pode ser hipócrita, né? Eu não posso vir aqui pregar uma coisa e depois vocês me verem, não estou falando mal, né? Mas vocês me verem lá comendo lanche no McDonald's, sabe? Se eu valorizo o produto artesanal, como que eu vou lá comer um hambúrguer do McDonald's? Sim. Né? Tô dando um exemplo bem, né, explícito. Quer dizer que eu não posso comer, mas não, é a valorização. Mas assim, é a valorização. Então eu, como uma pessoa que valoriza o pequeno produtor... Você tem que valorizar em todos os sentidos. Exatamente. Então não faz sentido eu ir lá comer um lanche do McDonald's, sendo que eu valorizo o pequeno produtor. Então para mim não cabe isso. Legal. Né? Para mim não cabe lá no supermercado comprar um produto que eu tenho no meu armazém. Sabe? Então eu compro só aquilo que realmente eu preciso, porque tem que ter uma coerência, né? Porque senão a gente tá pregando uma coisa e fazendo outra. Igual eu vi, né? Como muitos fazem. Sentido, como muitos fazem, né? Igual eu já vi, tipo, valoriza o cara que abriu um comércio, o seu amigo que fez aquilo. O cara bate palma pro um artista muito famoso, mas não bate palma pro seu artista, seu amigo que tá, por exemplo, não valoriza nem o pequeno, vamos dizer assim, né? Sim, e a gente foca tem só no grande, só no grande. Sim, a gente precisa voltar o nosso olhar para isso, né? E São Luís é um celeiro de talentos, né? Em todos os segmentos. Na música, na cultura, na arte, no produto artesanal, na comunicação, né? Vocês aí
pioneiros aí, né? Eu imagino quanto, né, de desafios, de enfrentamentos, de dificuldades, de calor. Fica aí a dica, quem quiser, né? Doar aí um ar-condicionado aqui pro estúdio, né? Precisamos de um ar-condicionado aqui. E assim, eu acho que é isso, mas a gente tem que começar, porque se você não começar, você não sabe como é. Se lá atrás, em julho de 2020, meu filho tivesse me dito, vamos abrir um armazém, e eu tivesse falado para ele, não vou porque eu não tenho dinheiro, porque eu tô com medo, porque eu tô insegura, porque não tem... É desconhecido, né? É um mundo desconhecido, hoje eu não estaria aqui falando com vocês. Ou melhor, você nem sairia da sua cidade. Eu nem teria saído de lá. Então, eu acho que tudo é isso, né? A gente se permitir estar atento às oportunidades, né? E meter a cara, né? Show de bola. Não tem outra receita, é essa, né? A gente costuma fazer a pergunta final do episódio. Basicamente, acho que ela já respondeu, mas eu vou fazer a pergunta. Vamos fazer de novo. Você acrescenta daí. Se você pudesse passar uma mensagem, uma frase, um pensamento que você sempre carrega com você e fosse chegar no WhatsApp de todo mundo ali, ou na televisão de todo mundo, ou na casa de todo mundo. Uma frase que todo mundo fosse ouvir. Você deixaria para as pessoas ouvir? Pode ser um pensamento, bebam água, não sei. Até porque, você falou de água, eu lembrei de uma coisa, que você falou que quando veio pra São Luís, né, visitar, tenho certeza que você bebeu água, né? E a galera fala, filho, se você bebeu água de São Luís, você pode ter certeza que ali na frente você vai voltar e morar pra cá. Quem bebe a água de São Luís não bebe outra água. Já fui até batizada pelo Rio, né, no passado, de tanto que ele gostou de mim. Nossa senhora, haja água. Mas assim, eu acho que já falei muitas coisas, mas eu acho que o mais importante é isso, né? Eu acho que a gente nunca deve desistir, né, dos nossos sonhos. Mesmo aqueles que você nem sonhou, né? Verdade. Porque eu nem sonhei com tudo isso. E isso tudo aconteceu na minha vida. E eu me permiti viver isso. Aonde eu vou chegar, não sei, né? Mas eu estou aqui, caminhando, buscando, entendendo, compreendendo, caindo, levantando, né? Muitas vezes não foi fácil esse começo, não é fácil, né? E nunca vai ser fácil, né? A gente sempre vai ter esses desafios e é isso que nos move, né? Então, os desafios, eles nos move para que você possa chegar no seu objetivo, né? E eu acho assim que o céu é o limite, né? E quem tem limite é município, a gente não, né? Então eu acho que a gente precisa sempre buscar conhecimento, se comprometer, ter responsabilidade com você e com o outro, com o próximo, né? Porque não é só pensar em você, porque a gente vive num mundo muito egoísta, né? Muito individualista, né? Ainda, e as pessoas não conseguem pensar fora da caixinha, não conseguem pensar no coletivo, e eu acho que é isso que está faltando no mundo, sabe? Mas se a gente puder mudar isso no nosso entorno, já está ótimo, né? Verdade. Então, cada um fazendo a sua parte, a gente consegue contribuir para um país melhor, para um futuro melhor, para que as próximas gerações, como você falou, possa vir e construir algo melhor, né? Mas para isso a gente também precisa deixar algo de bom, né? A gente não pode só sair aí destruindo, desmatando, né? Acabando com tudo, porque a natureza, ela cobra o preço, né? Sim, e a gente tá vendo aí o que tá acontecendo, né? Nas últimas semanas, né? No nosso Brasil, bem tenso, né? No nosso litoral, aqui na nossa região, quanto nós estamos sendo castigados com as chuvas, quantas famílias estão sofrendo. Estamos pagando a conta por algo que foi feito lá atrás. Exatamente, né? E que nós fazemos também, né? Fazemos não podemos ainda nos eximir dessa culpa, né? Então é isso. E eu acho que a minha palavra de vida é coragem. Legal. Coragem e resiliência. Show sempre. de bola. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Gostou? Obrigada. Obrigado. Bom, prazer. O que você achou, galera? Tá na grande ali? Tá na O que grande? vocês acharam, galera? Gostou? E aí? Curtiu? Comenta aqui. Agora vocês fiquem com a inveja que a gente vai degustar. Nós vai cortar aqui. Mas você também pode. Se você quiser, a gente tá aqui. Ela também é um patrocinador aqui do podcast. Se você quiser, o arroba tá aqui embaixo. Só seguir. Pede. Não pede não, vai lá ver. Conversa lá porque ela vai contar um pouco melhor das histórias. Tá bom? Esse foi só um pedacinho. E é isso, galera. Segue a gente aí. Valeu. E é nóis. Até uma próxima. Tchau, tchau.